Nos próximos capítulos de Éramos Seis, Emília terá seus dias contados como a vilã da novela. Um segredo macabro sobre a real paternidade de Justina explicará muita coisa sobre todos os crimes cometidos na mansão. Muitas informações serão postas à mesa e Adelaide irá acabar com a farsa de sua mãe depois de ficar horrorizada com os segredos sujos que foram escondidos durante tantos anos. A revolucionária irá acabar descobrindo ainda toda a verdade sobre o passado de sua irmã. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, se você quer ficar por dentro de tudo que acontecerá na sua novela favorita, já clica no botão de gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho, assim sempre que sair um vídeo novo, o YouTube irá te avisar. Você acredita que Justina conseguirá se recuperar e ter uma vida normal sem mais nenhum surto? Ou acredita que a menina está fadada a ter um futuro melancólico até os últimos dias de sua vida? Deixe sua opinião nos comentários. As coisas pela mansão de Emília estarão bem preocupantes. Adelaide não desistirá de descobrir os segredos escondidos em cada canto de sua casa. Ela estará levando Justina, com mais frequência, até o consultório da doutora Selma, para fazer mais sessões de hipnose. E apesar de ser um processo extremamente lento, Adelaide perceberá um certo avanço a cada vez que Justina relembra o passado. No entanto, em certo ponto de suas recordações, a filha mais velha de Emília ainda continuará surtando quando tiver lembranças específicas. Lembranças de um dos cômodos de sua casa, onde seu pai havia sido morto. A irmã de Justina terá então a brilhante ideia de levar Justina até o local que tanto a perturba, para que ela se acostume com o ambiente e não se sinta mal quando se lembrar do local. Selma se aprofundará mais no tratamento para tentar obter mais informações. No entanto, Emília chegará na casa e a destratará e perguntará o que ela estaria fazendo ali. Será evidente que a situação se tratará de racismo quando Emília perguntar se Adelaide não havia encontrado o psiquiatra homem e branco do qual ela já havia sugerido. A revolucionária, por sua vez, insistirá em dizer que Selma é totalmente capaz de tratar Justina e continuará com o tratamento. Emília perceberá que Justina não estará tão dopada como imaginava e interromperá Selma para dar os calmantes, deixando a psiquiatra assustada, já que não era necessário dar aquele tipo de medicamento para a menina. Mas a mãe de Justina irá insistir, sendo impedida por Adelaide, que não permitirá mais doparem sua irmã, alegando que sem eles, ela apenas demonstrou melhoras. Como assim ela demonstrou melhoras? Então ela não estava tomando das outras vezes que eu dei os comprimidos para ela? Não foi assim que eu criei minha filha. Não criei uma filha desobediente. Desconfiará Emília, que receberá a resposta de sua filha de que sem esses comprimidos, Justina finalmente estaria se recuperando. Adelaide ainda dará um jeito de afastar a sua mãe para continuar a sessão de terapia, onde uma nova informação será revelada: a presença de um oficial, o delegado Gusmões. Isso fará a revolucionária ligar os pontos e descobrir que Gusmões estaria fazendo serviços sujos para sua mãe, e que também durante a manifestação, certamente ele não quis averiguar os dados oferecidos pela moça devido a um provável envolvimento. Então Adelaide dirá a Selma que acredita saber com quem falar para recolher mais informações e irá atrás do delegado, que só será encontrado em um cabaré. Delegado, que bom que eu encontrei o senhor. Precisamos ter uma conversa bem longa. E começando pelo fato de que o senhor estava no local da morte do meu pai quando ele morreu. Eu já sei que ele foi assassinado e não morto de causas naturais como consta nos registros dele.
Mas a questão é, o que você sabe sobre isso tudo? Porque claro que minha mãe deve ter molhado muito a sua mão com o dinheiro do meu pai para você guardar um segredo desses. O que também me leva a achar que na manifestação você esteja sabendo de algo e esteja tentando encobrir. Deduzirá Adelaide. Já chega, que tipo de acusações são essas? Você tá querendo ser presa por desacato, garota? É melhor você ir embora para sua casa antes que as coisas fiquem feias pro seu lado, responderá Gusmões. Adelaide irá dizer que apenas o encontrou para confirmar o que pensava e que pela preocupação nos olhos de Gusmões, ele certamente sabia de algo. Quando a feminista chegar em casa, verá que Emília estará falando pelo telefone e logo perceberá que a pessoa do outro lado da linha seria o delegado, depois que sua mãe citou que ninguém poderia descobrir que Justina era filha dele ou o que realmente aconteceu com Hamilton. Adelaide irá interromper e dizer estar certa sobre Gusmões, e ficará indignada ao descobrir que sua mãe teve um caso com o delegado. Emília não conseguirá esconder mais a verdade sobre seu caso com Gusmões no passado, mas fará de tudo para esconder o que houve no dia da morte do pai de Adelaide. Emília revelará parte da história na expectativa de que sua filha parasse de ir atrás do passado. A megera irá contar que no passado teve sim um caso com Gusmões e que ele a engravidou de Justina, mas que o pai dela sempre foi Hamilton, pois foi ele que a criou. Adelaide ficará chocada, mal ela sabendo que a verdade toda seria muito pior, pois o caso que Emília teve com Gusmões foi durante o casamento dela com o pai de Adelaide. Mas Hamilton só descobriu a traição depois de muito tempo, quando Justina já era uma criança. O marido de Emília maltratou Justina, deixando-a com medo dele. Mas Emília teria ligado para o delegado e pedido ajuda em troca de dinheiro, que ficaria para ela após a morte do marido. Será aí que Gusmões irá até a casa de Emília e se passará por um assassino de aluguel ao ser frio o bastante para atirar contra o pai de Adelaide. O problema será que mesmo criança, Justina viu toda a cena e apesar de não entender o que estaria acontecendo, ela ficou traumatizada ao ver tanto sangue caindo de seu pai adotivo. Desde então, Emília cuidou para que a filha nunca dissesse nada a ninguém sobre o que teria acontecido naquele dia. Ela deu calmantes para acalmar e silenciar a sua filha por conta própria, sem levá-la a qualquer psicólogo e mentindo para quem perguntasse sobre a filha, fazendo com que Justina tomasse os comprimidos de forma totalmente errada e desenvolvesse ainda mais o seu problema psicológico, o qual a fez surtar durante toda a sua vida com qualquer coisa que a aborrecesse, mesmo que minimamente, principalmente quando ela via algo que a fazia se lembrar do pai adotivo que a deixou apavorada quando era criança, antes de ser morto. Gusmões recebeu a grana e, apesar de pai de Justina, nunca perguntou por ela, mas continuou entrando em contato com Emília sempre que ela o pedia algum serviço particular, como seguir Adelaide para saber o que a revolucionária fazia da vida após sua chegada surpreendente de Paris. E aí, você também acredita que Adelaide irá descobrir todo o resto da verdade sobre o passado de sua família? Envolvendo o delegado, Justina, Hamilton e principalmente a sua mãe? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E tem mais uma notícia bombástica de Éramos 6. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. E inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as notícias e novidades da sua novela favorita.